Queridos irmãos e irmãs, uma saudação a todos vocês. Hoje, último domingo do mês de agosto, estamos encerrando este mês, que tradicionalmente é o mês vocacional. Queremos hoje meditar sobre a importância dos catequistas na Igreja, de modo especial na Igreja do Brasil. É o Dia Nacional do Catequista, este último domingo de agosto. A liturgia nos oferece o Evangelho em que Pedro faz a sua confissão, a sua profissão de fé. Vamos ouvir com atenção esse trecho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos irmãos e irmãs, esta profissão de fé de São Pedro está na base da nossa adesão a Jesus Cristo. Nós também recebemos esta pergunta quase sempre: quem é Jesus Cristo? O Evangelho, nele nós compreendemos esse diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem sobre mim? Os discípulos respondem aquilo que as pessoas falam, aquilo que é do senso comum, aquilo que é da expectativa das pessoas. Quem é Jesus? Por fim, Jesus pergunta a eles, aos discípulos: e para vocês, quem sou eu? E aí, como sempre, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então declara algo a Pedro. Aquilo que ele respondeu: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é uma revelação de conhecimento humano. Mas é Deus mesmo que revelou isso a ele. Aqui tem uma promessa que Nosso Senhor faz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui nós ouvimos, com o ouvido de quem tem fé, algo muito importante. Pedro é a cabeça do colégio apostólico, o chefe dos apóstolos. Sobre Pedro, ou seja, sobre aquele homem chamado Pedro por Jesus, ele irá construir a sua igreja. E as portas do inferno, as portas do Hades, não terão força contra ela. Queridos irmãos e irmãs, a igreja é de Cristo, pertence a Deus, não é nossa. E mesmo que nós tomemos atitudes, pratiquemos coisas que são contrárias a Deus, contrárias ao ensinamento da igreja, a igreja não vai deixar de existir porque nós somos maus católicos. Homens e mulheres que têm pouca fé.
homens e mulheres que não temem a Deus. Isso tudo é da condição humana. Nós devemos nos converter sempre. Agora, a igreja é uma instituição criada por Deus, querida por nosso Senhor, feita por Ele, como diz o Evangelho. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Hoje nós temos no Papa Francisco o sucessor do apóstolo São Pedro. E podemos lembrar, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, exatamente essas palavras. Olhando para o Santo Padre hoje, olhando para a igreja como ela está hoje, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e as portas do Hades não terão força contra ela. Com todas as dificuldades que nós vivemos e que vivemos como igreja, mas a igreja não pertence à nossa condição fraca, debilitada, humana, pecadora. A igreja pertence a Deus e Deus não deixará jamais que ela se perca. Nós precisamos nos converter para compreender na Igreja de Cristo a presença e a revelação definitiva de Deus, o nosso Pai. Por isso, encerrando este mês vocacional, nós somos convidados a pensar em tantas pessoas que colaboram com a evangelização, com o anúncio da Boa Nova. Dentre essas pessoas, os catequistas, homens e mulheres que fazem um trabalho benemérito, um trabalho abnegado, um trabalho de doação verdadeira do seu tempo, da sua capacidade, da sua genialidade, do seu estudo para orientar crianças, adolescentes, jovens e adultos, fazer com que eles percebam o caminho de Cristo, façam a sua adesão a Cristo, recebam os sacramentos e se tornem discípulos missionários. Agradeçamos a Deus neste domingo por todos os nossos catequistas e peçamos que Deus mesmo os fortaleça para que desempenhem essa sua função, esse seu ministério com vigor e com coragem.